Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa 9ª aula de ciências hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os átomos do tipo isótopos. Isótopos são átomos com a mesma quantidade de prótons, então um número atômico, porém com números de massa diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui o mesmo elemento químico, carbono, carbono e o carbono. O número de massa deles são diferentes. O número de massa é 12, o outro número de massa é 13 e o outro é 14. O número atômico é igual, 6. Então, eles têm o mesmo elemento químico, o mesmo número atômico, porém, número de massas são diferentes. Isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes e que apresentam o mesmo número de massa. Por exemplo, vocês têm aqui os dois elementos químicos. O primeiro ele tem número de massa 40, número atômico 18, o segundo número de massa também 40 e o número atômico 20. Então, são dois elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa, porém o número atômico é diferente. E os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, número atômico e número de massa diferente, porém apresenta o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, vocês têm aqui número de massa é diferente, um é 23, o outro é 24. Número atômico é diferente, um é 11 e o outro é 12. Porém, os nêutrons são iguais. Olha só, né? 23 aqui, 11 e nêutron 12, porque eu vou diminuir aqui, tenho 12. Mesma coisa no segundo. Então, são elementos diferentes, número de massa diferente, número atômico diferente, mas número de nêutron igual. As atividades na apostila, na página 46, a questão número 4, e a página 47, a questão 5A e B. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Uma boa semana!